Nós temos lá uma servidora que tem a responsabilidade de atender todas as reclamações e dar resposta. Perfeito. Quem já fez a utilização desse serviço sabe que ele tem... Da Saúde, na Secretaria da Saúde. Perfeito, sabe que ele tem legal. funcionado muito legal. A gente tem conseguido dar respostas e resolver questões em menos de um dia. Às vezes a gente tem conseguido resolver em 2 horas um problema que a pessoa está na angústia e não tem como fazer, não sabe. Então lá nós temos uma funcionária que atende no 3644-0313, a Edjane. Ela atende manhã e tarde. Nosso expediente é das 7h30 às 11h30 e da 1 às 5 no sistema de ouvidoria. Quem quiser, não tiver oportunidade de ligar, quiser fazer por e-mail, o e-mail é sec de secretaria SEC saúde @laguna.sc.gov.br. Funciona da mesma forma. A gente manda as respostas, dá o retorno, que eu acho que é o principal. Exato. E sobre a questão de atender a população, Fábio, eu procuro manter a secretaria aberta ao recebimento, tanto que hoje eu atrasei para chegar aqui no Barreiros, porque eu não quis de deixar alguém lá esperando por mim. Eu estava lá, nosso expediente fecha às 11h30, mas eu estava 12h e 5 atendendo as 2 últimas pessoas da manhã. Legal. Então, Doutora Tanara, só para finalizar, que falta 2 minutinhos. Isso, para concluir com o programa. Então, eu agradeço aí a sua prestatividade, certo? Tomara que a senhora expanda, não funcione somente na Secretaria da Saúde, isso agora, esse serviço, mas se expanda para todas as outras secretarias, principalmente para a Secretaria de Obras também, que é o que Laguna precisa. E agradeço aí ao Barreiros aí por essa oportunidade aí, que esse pirata fala muito, né, Barreiros? Tá bom, querido, valeu. Então tá bom, um abraço, viu? Abraço. Bom, tchau, tchau. Aí, faltando 13 minutinhos para as 13 horas, não é que fala muito, né? Eu hoje, inclusive, eu recebi e-mail dizendo: Barreiros, você tem que ser diferente dos outros apresentadores, porque ninguém deixa fazer pergunta, já é tudo pergunta direcionada. Olha, eu estou entrevistando a doutora Tanara como entrevisto qualquer outra pessoa. Não fiz pergunta antes, não combinei com ela, não combinei nada, e coloco o ouvinte no ar sem saber qual ouvinte está indo no ar, né? Com autorização da doutora Tanara, que isso eu sempre faço, para ver se ela aceita, porque ela também não é obrigada a responder a todos. Mas eu tenho depois uma pergunta também aqui para a doutora Tanara. É ouvinte no ar, alô? Alô? Oi, quem está falando? Aqui é a Cláudia, do Farol de Santa Marta. Ô, Cláudia, tudo bem, querida? Tudo bem. Pois não, pode fazer uma pergunta para a doutora Tanara. Eu queria fazer a pergunta para ela, por que o pessoal daqui do Farol é tão mal atendido na emergência de Laguna? Cláudia, eu acabei de explicar, eu não tenho gestão sobre a emergência. Se tem algum problema no atendimento do hospital, tem que reclamar para a administração do hospital. Ela é privada. Eles não estão aí, nem estão aí pra gente. Vamos fazer então uma reclamação por escrito? Assim, nós temos um serviço de saúde, como eu acabei de explicar, uma ouvidoria. Você faz uma reclamação por escrito, eu vou encaminhar para o administrador do hospital e vou pedir providências, mas eu preciso que alguém me faça alguma comunicação formal para eu poder tomar a frente da defesa tua ou de qualquer outro cidadão, tá ok? Sim, mas não é só eu não, tem muitos que reclamam, porque nós temos agora, o nosso socorro é a Jaguaruna. Temos tão bem atendido lá, e a gente chegar lá é totalmente diferente. A Jaguaruna está sendo nosso socorro na saúde. Mas o nosso médico aí não está atendendo direitinho? Tá, ele tá, não falo dele aqui, tá sendo bom? Na hora de pesquisando, porque nós temos ele aqui. E tá sendo bom o atendimento dele? Ah, tá sendo bom? Tá, ótimo. Então tá, mas vamos tentar melhorar, vamos. É a hora de emergência, a gente, se puder levar almoço, janta, tudo, café da tarde, lá pra ficar lá sentado, a gente fica. Mas faz assim então, Cláudia, me formaliza essa reclamaçãozinha, tá? Pode até mandar pela menina do posto, pela nossa técnica aí, a Paulinha. Pode mandar a reclamação por ela, por escrito, que eu vou tomar providência junto ao hospital, tá bom? É, porque, sabe, né, Tanara, nós aqui estamos muito abandonados, né? Tu não tem nada com isso. Primeiro, a nossa estrada que não passemos, né? Eu sei. Aqui numa situação que é um local lindo e ao mesmo tempo muito isolado, né? Muito, muito. Nós temos abandonado, nós temos o nosso caminho, a gente quando sai daqui de carro, não sabe que rumo que vai chegar. Tá certo, querida. Valeu, um abraço pra senhora e uma boa semana, tá bom? Tá bom, um abraço também, tchau. Tchau.
Aí, faltando 10 minutinhos para as 13 horas. Vamos atender mais um telefone 2, ô Marcos, porque depois também quero fazer aqui uma pergunta, por último aqui, para a doutora Tanara, aqui no programa. Então você pode ligar para o 3647-2461. Tá liberado o telefone aí direitinho, né? 3647-2461. E você pode fazer aqui uma pergunta para a doutora Tanara. O telefone já está tocando aí. É o último telefonema, viu, Marcos? Depois aqui nós vamos... O programa nosso é meio curto, né? É 1 hora só, né? E aí a doutora Tanara chegou um pouquinho tarde, quer dizer, tivemos aí praticamente 30 minutos de programa, né? Ouvinte no ar, alô? Alô? Oi, quem tá falando? Barreira Pedro Alves de Souza. Ô, seu Pedro, tudo bem? Tá, então assim, eu queria fazer uma perguntinha para a doutora Tanara. Que em agosto eu dei entrada numa ecocardiograma e até agora não deram pronto ainda, não me liberaram para fazer. E também uma ressonância que eu fui já saber, tem 80 na minha frente. O que ele me dizer isso aí? Seu Paulo? Pedro. Pedro, boa tarde, seu Pedro. Boa tarde. Então, assim, ó, com relação a esses exames, eles não são fornecidos pelo município, eles são fornecidos pelo Estado. Está dentro da nossa cota, daquilo que a gente tem de liberação mês. Por exemplo, ressonância. Ressonância, nós temos 12 por mês, que é uma cota que vem pré-estabelecida para nós. Então, todo mês nós pegamos as 12 pessoas que, segundo o médico, são as mais graves em caso da ressonância, e mandamos para Tubarão autorizar, a 20ª Gerência de Saúde de Tubarão que nos autoriza. Isso volta para nós autorizado, nós avisamos as pessoas e elas fazem. Mesma coisa com relação à esteira, mesma coisa com relação à angioplastia, mesma coisa com relação a cateterismos. O que é que a gente tem feito? Nós temos comprado com dinheiro próprio do município alguns exames em que as pessoas estão com risco de morte, que são os exames mais graves, por exemplo, o cateterismo. Cateterismo nós compramos. Esse ano já um número bem grande de exames, porque nós tínhamos mais de 40 pessoas em fila de espera com risco de morte, e cateterismo a gente só tem 3 por mês. Então fizemos essa compra. Com relação à esteira, nós conseguimos agora um credenciamento também para comprar esteira. Então a gente vai estar autorizando exames para os pacientes que têm risco. Mas esse risco, quem determina é o médico, tá, seu Pedro? Para eu poder dizer se o senhor vai ser atendido nesse pacote, eu precisaria saber se o seu encaminhamento, o médico indicou com risco, porque aí o senhor tem prioridade. Se não, é a fila comum, que demora um pouco mais, porque tem mais gente na sua frente que entrou antes do senhor. E aí eu não tenho direito de furar essa fila. Eu não posso passar uma pessoa na frente da outra. Eu tenho que respeitar quem entrou antes, até para ser justa e para as pessoas entenderem que o processo é transparente. Porque se daqui a pouco, se eu começo a fazer favor para um, favor para outro, eu acabo criando um constrangimento enorme e sendo injusta com uma pessoa que já está lá esperando há mais tempo que o senhor, entende? Não, mas, doutor, o que eu quero me referir... Ô, senhor Pedro, só para concluir, porque nós estamos no adiantada hora, eu teria aqui mais uma pergunta. Tá, não, então só para encerrar. O meu lado é o ecocardiograma. O médico pediu. Eu dei entrada em agosto. Isso. E até agora nada, doutora. O ecocardiograma tem uma fila, seu Pedro, foi isso que eu tentei explicar para o senhor. E a gente tem uma cota mês pequena. O Estado nos autoriza por mês 11 ecocardiogramas. Então, assim, eu tenho mais gente do que vaga. O que acontece? Acumula para o mês seguinte. Tá bom então, seu Pedro? Mas a gente está fazendo uma compra extra que talvez o senhor seja atendido. Vamos dar uma olhada nisso, tá bom? Tá bom, doutora. Muito obrigado, tá? Pode nos procurar. Obrigada. Uma boa semana para o senhor, tá? Obrigado. Doutora Tanara, foi feita aí uma cirurgia de vasectomia aqui em Laguna. Né? Eu gostaria que a senhora me explicasse o que realmente aconteceu com esse cidadão. Se bem que nós temos aí apenas 5 minutos, né? O telefone encerrou, Marcos, porque não tem como, né? Eu não sei se a doutora Tanara me prometer que vem aqui terça-feira. Semana que vem, sem problema. Terça-feira, pode ser? Pode. Então nós vamos deixar esse assunto para terça-feira, pode ser? Pode ser.
Ouvinte no ar, vamos deixar esse assunto da vasectomia para terça-feira, tá certo, doutora Tanara? A senhora me promete, tá aqui terça-feira? Terça-feira que eu estou aqui com você. Se a senhora não estiver aqui terça-feira meio-dia, eu vou criticar a senhora, hein? Pode deixar. Tá certo? Então vamos, ouvinte no ar, alô? Alô, boa tarde, Barreto. Boa tarde, quem tá falando? É Joaquim João Nascimento, Kim, cara. Pois não, seu Kinka, faça a pergunta. Ô João, é o seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Tanara, que a minha senhora, ela usa carbamazepina 200 mg, remédio controlado, e já faz 4 meses que a gente está indo na policlínica e não tem esse medicamento nem previsão. O que eles falam é que a fornecedor não está fornecendo. Eu gostaria de saber como é que fica essa situação. A gente ainda esgravatando, ainda consegue comprar e muitas pessoas que não conseguem. Como é que fica? Olha, é um problema bem sério. Nós tivemos esse ano um problema grave com relação a uns 4 fornecedores que participaram da licitação e já no primeiro mês começou a dar problema. Teve fornecedor que foi desclassificado, que não vai mais participar de licitação nenhuma no Brasil, porque só entra numa licitação para incomodar. Entra, coloca um preço de medicação baixa, no primeiro mês ele não quer mais entregar. A carbamazepina é um desses problemas. Nós conseguimos resolver praticamente 80% das pendências. O promazepam era uma medicação que estava em falta, a fluoxetina era uma medicação que estava em falta, e vieram, o Rivotril nós recebemos. O problema é que ainda temos problemas com alguns itens, 2 ou 3. E essa está incluído nesse item. O que é que a gente tem feito? Excepcionalmente, para aqueles pacientes que estão em controle, que não podem ficar sem a medicação, a gente tem conseguido, até com alguns médicos, colegas nossos, que trabalham conosco, que têm conseguido de outros fornecedores, até a título de contribuição com o município, em fornecimento de amostras. E a gente tem fornecido para alguns usuários. Mas eu precisaria, que cada caso desse pudesse ser conversado com a nossa ouvidoria, porque a gente tem tentado dar o retorno a todos que têm ligado. Então, eu pediria que o senhor fizesse o pedido formal à nossa ouvidoria, através da funcionária Edjane, porque a gente vai lhe dar um retorno e vai tentar intermediar para que a sua esposa não fique sem a medicação, tá ok? Tudo bem. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Aí um abraço. Doutora Tanara, então terça-feira estamos combinados, a senhora estará aqui. A senhora estará terça-feira aqui, meio-dia, para nós continuar essa nossa entrevista, né? Eu já vou avisar para o pessoal que eu atendo na secretaria, que na terça-feira eu vou atender a última pessoa 15 para meio-dia, para eu poder estar aqui com vocês meio-dia para a gente começar no horário. Para estar aqui meio-dia e para falar mais de saúde, porque a gente sabe que o tempo é pouco, e né? se vocês quiserem algum tema específico, quiserem que a gente traga algum dado que seja importante, só nos pedir com antecedência. Fica ao seu critério, que a senhora puder trazer para mostrar, não tem problema. Ok, então. Tá certo? E aí nós vamos falar dessa cirurgia. Né, que teve aí, sem problema, né, que deu problema aí pro cidadão. Nós vamos falar então terça-feira, tá bom? Ok, quero agradecer a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Gosto muito de poder estar aqui e poder contribuir. É um programa que tem um índice muito legal de audiência. As pessoas, o legal é isso, é a troca, né? É a gente poder conversar diretamente com o usuário. Eu gosto de botar o vídeo no ar, porque quando a gente não faz isso, ou alguém não faz isso, eles dizem que a gente faz, né, perguntas direcionadas, e não é o nosso objetivo, não é esse. Mas eu acho que é legal isso. Eu queria agradecer. Porque esclarece, né, todas as dúvidas. Quer dizer, quem não pergunta depois não pode reclamar, não é verdade? Não, eu estou à disposição, tá? A Secretaria de Saúde está aberta, eu estou à disposição. A gente já colocou o sistema de ouvidoria exatamente para isso. O telefone está divulgado, 3644-0313. Ligue à vontade. A Edjane está o dia inteiro lá para atender. Se não conseguir dar resposta no mesmo dia, mas a gente vai se esforçar para até o dia seguinte a pessoa estar com uma solução. E estamos à disposição. Muito obrigada pela oportunidade, uma boa tarde a todos, uma boa semana. Semana que vem nós estaremos aqui de novo. Tá certo, então. E com a doutora Tanara eu vou aqui encerrando o programa, e amanhã estou aqui a partir do meio-dia novamente com vocês. Um grande abraço.